Boas-vindas de volta. Hoje eu tô aqui para continuar compartilhando um pouco do processo de escrita e dessa vez eu vou compartilhar um pouco de referências e materiais de estudo, referências para quem quer se desenvolver um pouco como escritor. Esse vídeo eu tô fazendo porque eu tô vivenciando esse processo de mergulhar por diferentes campos da escrita. Eu já tenho uma certa experiência com algumas áreas, né? Já colaborei e desenvolvo textos para blogs e para roteiros de diferentes mídias, principalmente audiovisual. Já há vários anos, já fiz vários estudos sobre isso, mas para literatura e algumas versões de copy é uma coisa um pouquinho mais recente, assim, de 1 a 2 anos. E tem materiais que me ajudaram bastante e eu percebo em grupos de dúvidas de escritores e tudo mais que as pessoas ainda têm feito perguntas bastante pertinentes a respeito disso, ou colocado situações que poderiam ter sido resolvidas com algum conhecimento sobre esses aspectos. Então, eu primeiro vou dar aqui como referência que uma das coisas que me trouxe para o universo da literatura e me fez ter grandes experiências e aprendizados com relação a isso é uma iniciativa que eu já comentei várias vezes em vídeos aqui do canal, que é o NaNoWriMo. O National Novel Writing Month é um momento em que eles estimulam que você escreva 50 mil palavras desligando o seu editor interno. Acontece durante o mês de novembro, porque é um desafio mundial, onde as pessoas estão ao mesmo tempo participando dessa situação. E por isso rola um apoio mútuo, tanto das pessoas se reunirem presencialmente, quanto de fóruns, quanto deles enviarem material, né, como cartinhas e falas de incentivo ao longo desse mês para te estimular. E os vencedores sempre ganham alguns brindes, premiações, tipo 50% de desconto em softwares de escrita e participação gratuita em alguns sites por assinatura, enfim. É bem legal, tem uma comunidade brasileira muito ativa, então eu recomendo que se participe, procure grupos de Facebook, fóruns, etc., porque tem bastante coisa legal lá e dá para aprender muito. E ele trabalha alguns dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de escrita, que é você realmente exercitar a escrita, né, o músculo da escrita, porque você pode editar 50 mil palavras depois, elas provavelmente vão ficar ruins, porque você vai escrever num curto período de tempo, você vai fazer um volume muito grande e talvez você não tenha se planejado previamente, por mais que tem muitas pessoas que se organizam para isso e tem comunidades inteiras que compartilham dicas de planejamento, inclusive eles, mas não é necessário. E depois disso eles dão algumas dicas para o que você faz depois que você terminou essa escrita, porque é aquela velha história, né? Você consegue editar uma página ruim, mas não uma em branco. Então esse é o estímulo. E aí, o que acontece? Eu vi outro dia no fórum gente comentando que geralmente as pessoas compartilham dicas do tipo: você precisa prestar bastante atenção ou desenvolver bastante a sua gramática e ler muito. Claro, porque você não pode escrever com uma gramática horrível ou não sabendo um mínimo da língua que você escolheu, né, do idioma que você escolheu para desenvolver. E se você não é um leitor, então não faz sentido você querer escrever, porque por que você gostaria de lidar com uma mídia que você mesmo não consome e como que você esperaria que as pessoas respondessem a você se você não tem esse cuidado com os outros? Agora, a questão aqui é muito amplo. Ler o quê? Clássicos? É importante conhecer alguns dos clássicos. Mas se você pretende escrever uma coisa mais contemporânea, mais jovial, numa linguagem mais informal, talvez só ler clássicos não vai te ajudar a realmente entender como que você pode desenvolver o teu tipo de texto. Da mesma forma que se você vai escrever num gênero, por exemplo, se você quer desenvolver mais mistério, ler muito romance de época também não vai ser super relevante. É importante ter uma abertura, ter uma abrangência de repertório, que você conheça estilos diferentes, até porque você vai aprender com isso também. Mas a questão toda é que se você só lê, por exemplo, pode ter uma lista de livros que todo escritor deveria ler, mas se você só ficar naquilo ali
e não expandir para algo que seja mais ligado ao que você realmente vai produzir, vai fazer falta, provavelmente. Livros para escritores, né? Como, por exemplo, Story, apesar de ser focado para roteiristas, o desenvolvimento da jornada do escritor, Save the Cat e uma série de outras referências que as pessoas costumam colocar. Vale a pena? Vale. É importante? Não, talvez não ler todos, obviamente, não necessariamente ler inteiro se você não se identificar com aquilo que o autor está falando, porque tem vários, então você pode ver quais que são mais interessantes para você, né? Não precisa ser uma lição de casa pesada para simplesmente passar no colégio. Mas é importante sim, porque tem muitas coisas que eles falam ali que são as bases de estrutura narrativa, de desenvolvimento de escrita literária, principalmente, que a gente está falando, mas que pode servir também para outras áreas, ou mesmo para quem é poeta, ou até mesclar mídias de audiovisual, de trabalhos com outras áreas. É importante ter esse conhecimento, até porque é um conhecimento básico e muitos escritores, em muitos fóruns, em muitas palestras, etc., as pessoas vão comentar certos termos ou formatos de como você lidar com aquilo e aí você vai estar mais familiarizado. Não necessariamente é para você usar tudo que está lá, e muito menos obedecer ipsis literis, mas para ter essa noção, porque eles estão lá porque essa estrutura existe, né? Como existe um funcionamento de celular, de elevador e de carro, uma estrutura literária também tem uma base. Então, por mais que as pessoas queiram subverter ou serem independentes ou etc., tem certas coisas que não vão funcionar, senão você está desenvolvendo para outra coisa ou está criando um estilo novo. E então é super importante ter esse conhecimento. Mas o que acontece é que não adianta também você consumir 15 livros sobre escrita ou passar meses e meses lendo vários clássicos, estudando, vendo vídeo, etc., e não praticar. Isso é uma forma de procrastinação. Eu vivo muito isso em diversas áreas e não funciona assim, porque você é capaz de... Você tem que ter um critério para não se perder também, porque senão você pode passar muitos meses lendo sobre o assunto e aí aquilo vai te deixando mais e mais intimidado de começar, porque você ainda não tem aquela experiência, então você sabe que você não vai ser bom o suficiente naquilo ali, que você talvez não saiba fazer tal coisa, e é fazendo que você vai desenvolver. Não é para sair publicando, não é para sair enviando para 500 lugares que te pedem mais experiência, mas realmente ter essa prática, como que o NaNoWriMo propõe, mas não precisa necessariamente ser 50 mil palavras. Porque conforme você mesmo vai desenvolvendo, você vai percebendo essa melhora. E no começo é absolutamente normal para praticamente qualquer escritor de qualquer área que fique ruim. Inclusive, depois que a pessoa já tem experiência, as primeiras versões costumam ficar ruins. Porque é assim mesmo, a gente tá colocando e depois vai ter que ir lapidando aquilo ali. Demora um tempo mesmo, dá um trabalhinho, mas você não precisa se censurar e achar que você não pode seguir em frente porque a primeira versão está ruim. É legal ter um cuidado de não escrever absolutamente de qualquer jeito e depois ficar meio ineditável, mas minimamente razoável você consegue mexer depois. É melhor do que tentar fazer uma obra-prima e acabar não se movimentando. E outra coisa que é interessante é leia materiais ruins. O que eu tô querendo dizer com isso? Não é uma questão classificatória do tema e da história que a pessoa estava falando, mas existe muita coisa por aí que não está realmente bem escrita e que foi publicada, principalmente por conta da internet ou materiais de estudantes que as pessoas disponibilizam, que tem várias coisas de estrutura mesmo, não é só uma questão de gramática, é a estética mesmo, que a estrutura narrativa não funciona, que falta indicação de diálogo, que os tempos verbais estão todos bagunçados, que a ordem da narrativa não tá legal. E quando você vê o que não funciona no do outro, você percebe melhor o que não é legal você fazer. Porque a narrativa que está na nossa cabeça, ela tá muito clara para o escritor, na maioria das vezes. Mas quando você passa para o papel, o trabalho todo é fazer com que ela fique tão clara e palpável para as outras pessoas. E a gente não tem essa objetividade. Por isso que vem as etapas posteriores que eu vou comentar no próximo vídeo. Mas já vai te ajudar bastante quando você vê em alguns textos o que não ficou legal. E ter trocas com outros escritores é bem importante.
tanto você acompanhar as pessoas que você gosta em palestras ou vídeos ou textos que eles estejam contando sobre o processo deles, quanto de realmente conversar com pessoas que estejam iniciando junto com você, que tenham uma faixa etária parecida com a sua, que sejam da sua cidade, que sejam independentes também, enfim. Contemporâneos seus que estejam também nessa prática da escrita para trocar experiências e perceber que certas coisas não estão acontecendo só com você, pegar pessoas que estão um passinho na sua frente e entender um pouco mais de como que foi essa trajetória para eles e também trocar um pouco da sua e perceber que vocês podem se apoiar mutuamente, ler textos um do outro, trocar referências. É bem bacana porque às vezes acaba sendo uma área em que as pessoas acabam desenvolvendo as coisas sozinhas e por mais que escrever acabe essencialmente, pra mim pelo menos, sendo uma coisa preferível de se fazer solo, não precisa que o processo inteiro seja assim. Logo mais eu vou compartilhar o que acontece depois que você terminar o processo da escrita. Até mais!